Olá, alunos e alunas. Vamos dar continuidade à resolução das atividades do volume 3 do PET do terceiro ano, mais especificamente nesse vídeo as atividades 3, 4 e 5, iniciando aí pela atividade de número 3. A atividade de número 3 pede que nós demos os nomes, a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura IUPAC, dos seguintes compostos. Vamos observar aqui que em todas as letras, de A a D, são todas estruturas de álcoois aí. Iniciando aqui pelo item A, nós vamos começar assinalando, marcando aí o sequenciamento de carbonos, né, que vai ser a minha cadeia principal. E eu verifico que esse sequenciamento aí apresenta 3 carbonos. E quais são os grupos que estão de fora? São todos grupos OH, o que identifica aí que essa função para esta molécula, né, ela pertence à função orgânica álcool. E agora, para dar o nome a essa estrutura, eu começo dizendo, né, a quantidade de carbonos, que são 3 carbonos, 1, 2, 3. Então, portanto, sendo 3 carbonos, eu começo indicando a sua quantidade, que é prop. Depois que eu indiquei essa quantidade de carbonos, eu vou colocar o tipo de ligação que há entre eles, que são todas ligações simples. Então, terminei essa parte da minha estrutura básica, que indica qual que é a minha cadeia carbônica. Eu vou agora identificar a função, que não é mais hidrocarboneto, ela pertence agora à função álcool. E para evidenciar essa função álcool, eu utilizo a terminação ol. Neste caso, nós vamos verificar que a função álcool ela está presente em todos os 3 carbonos dessa estrutura. Então, eu preciso de dizer a posição desses 3 álcoois, dessas 3 hidroxilas que estão aí. Essas 3 hidroxilas, elas aparecem aí para a gente no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3. E como a terminação é um álcool e nós temos um total de 3 grupos hidroxilas, eu preciso de indicar então que há aí um triol, um triálcool, né? Um poliálcool. Como que vai ficar então a terminação para essa estrutura? Propan 1,2,3, que são os 3 OHs, triol. Dado aí o nome dessa estrutura, né, que é a molécula de glicerol, aquela que nós vimos lá no vídeo anterior, sendo a molécula precursora lá das nossas reações de saponificação. Na letra B, nós vamos ver que nós temos aí uma estrutura muito semelhante à do item A. De que maneira? Ela, ao contrário do item A, ela possui 2 carbonos, mas ela possui um OH por carbono, né? Sendo este primeiro OH neste carbono e este segundo OH no outro carbono. Para identificar, então, que na minha estrutura há 2 carbonos, eu utilizo o prefixo et. O tipo de ligação entre esses carbonos, que é simples. E agora eu tenho que identificar a função, que a função é álcool, então, portanto, terminação ol. Essas minhas hidroxilas, elas estão em carbonos 1 e 2. Lembrando que aí tanto faz nas duas estruturas em A e B, ou contar usando esse sentido, ou contar usando outro sentido, porque vai dar na mesma. Então, como vai ficar a nomenclatura para esta alternativa, para este item B? Etan 1,2. E aí eu tenho que lembrar que eu tenho duas funções álcool. Ela aparece 2 vezes, então são 2 funções. Então, portanto, di e a terminação ol. Ficando aí o nome para essa estrutura, etan 1,2 diol. Vamos agora para o item C, onde nós vamos identificar aqui o sequenciamento carbono e ver que há diferentes possibilidades. Vejamos que nós podemos marcá-lo como sendo assim, essa cadeia principal, ficando com um grupo OH neste carbono aqui central e um grupo metil também neste carbono central. Da mesma maneira, nós podemos estabelecer a contagem
ou sequenciamento desta maneira, ficando também com um grupo OH no carbono central e um grupo metil no carbono central, ou da outra maneira, começando de cá e descendo aqui. De todos os jeitos, o resultado vai ser o mesmo. Vamos estabelecer que a nossa cadeia seja assim e colocar aqui a contagem dos carbonos. Vou começar daqui e sendo aqui este carbono número 2 e aqui o 3. Veja que se eu começo de cá, as posições assinaladas para o grupo metil e para o grupo OH são as mesmas. Então, portanto, não faz diferença nesta contagem. Agora, como eu verifico que há a existência de um grupo, uma ramificação do tipo metil do lado de fora, né, uma ramificação do lado de fora da cadeia principal, eu preciso começar o nome da minha estrutura a partir do nome dessa ramificação, que é um metil na posição 2, acoplado ao carbono 2 da minha cadeia principal. Então, portanto, ficará 2-metil, 2-metil. Terminei o que é ramificação, vou para a minha cadeia principal, que tem 3 carbonos. Então, portanto, 3 fica sendo prop. Qual tipo de ligação que há entre esses 3 carbonos? São todas ligações simples. E agora eu termino indicando a função, que é uma função álcool que está localizada no carbono 2. Então, portanto, terminando aí o nome para essa estrutura, vai ficar propan 2 e o nome da função álcool. Então, esse é o 2-metil-propan 2-ol. Por fim, vamos encerrar aqui o item D, onde eu verifico que a minha cadeia principal, o meu sequenciamento de carbonos, tem esse aspecto, e fazendo numeração aqui tanto de um lado pelo outro, nós vamos obter a posição do grupo OH registrado para esse mesmo carbono, carbono de número 2. Não tenho ramificações, começo o nome da minha estrutura indicando a quantidade de carbonos, que são 3 prop, o tipo de ligação AN, e finalizo indicando a função que é álcool no carbono 2. Então, portanto, 2 álcool, então 2 ol. Então, está aí a resolução da atividade 3. Na etapa proposta por essa semana, nós já encerramos toda a parte de nomenclatura. Agora, nas atividades 4 e 5, nós aprofundaremos em outros aspectos teóricos relacionados principalmente ao efeito do etanol. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo e quiser praticar mais, você pode acessar o site e baixar a lista de exercícios contendo as funções álcoois, fenóis e aldeídos. Lembrando que aldeídos ainda não foi visto nesta aula, mas você pode iniciar a resolução de álcoois e fenóis se assim o desejar. A atividade 4 pede que nós retornemos ao texto 2 e respondamos a seguinte questão: o etanol é um combustível ecologicamente correto? Construa um parágrafo justificando seus argumentos. Bom, nós vamos começar respondendo essa questão dizendo que sim. O etanol ele é um combustível dito limpo aí, ou ecologicamente correto. Por quê? Porque ele, embora emita o gás CO2, nós vamos ver que o etanol da cana ele emite 70% menos CO2 de acordo com o folder desta campanha aqui. Ele emite 70% menos CO2 que a gasolina. Além disso, quando você abastece com etanol, a indústria brasileira, o meio ambiente, as pessoas com a manutenção de milhares de empregos agradecem. Nós vamos complementar dizendo aí que o CO2 é um gás agravante do efeito estufa. Entretanto, todo o CO2 que é emitido
pela queima do etanol, ele é reincorporado novamente através do processo de fotossíntese que vai acontecer lá no plantio da matéria-prima, da cana-de-açúcar. Além disso, nós vamos ressaltar que a utilização aí do etanol, ele vai diminuir a dependência, né, do uso de combustíveis fósseis, como por exemplo a gasolina, o diesel. Esses combustíveis, eles possuem aí uma dependência do mercado internacional, além de não serem renováveis. Outra vantagem também aí da utilização do álcool etílico como combustível está no fato dele também não lançar os óxidos de enxofre, como por exemplo o SO2. A combustão, portanto, aí vai ser mais limpa. Nós temos aí outro fato que, somando aí, o álcool combustível etílico, ele não se esgota. Por quê? Porque ele vem ali de uma cultura, né, da cana-de-açúcar, que é sempre possível de renovar continuamente, diferente aí do petróleo. Então, nós vamos ver aqui, de acordo com o esquema, é que no processo de fotossíntese, que acontece, por exemplo, no plantio da cana-de-açúcar, todo o CO2 emitido pela combustão do etanol, que também é bem menor do que a combustão da gasolina, esse CO2 ele é reincorporado aí, né, nas plantas através deste processo de fotossíntese. Outra coisa que nós vamos destacar é que a cana-de-açúcar aqui nós podemos complementar a nossa ideia dizendo que a cana-de-açúcar produz energia limpa e, teoricamente, poderia amenizar aí algum dos efeitos do aquecimento global. Este potencial aí todo estaria relacionado a, então, uma diminuição das emissões dos combustíveis fósseis e com potencial sequestro de carbono. O que seria esse sequestro de carbono? Seria aquele CO2 que é emitido na queima do combustível, ele é reincorporado, né, por meio do processo de fotossíntese, ou seja, então, carbono emitido em forma de gás carbônico, por meio dessa queima do etanol, é um carbono que já havia sido previamente, ou ainda será, né, absorvido por novos plantios, ou por plantios anterior, assimilado aí pelas folhas através do processo de fotossíntese e incorporado primeiramente aí na forma de sacarose. Então, nós vamos dizer como resposta que sim, ele pode ser considerado aí um combustível ecologicamente correto. A questão 5, a atividade 5, faz referência ao uso do álcool como higienizante, como agente desinfectante para matar os vírus. Então, ele pede o seguinte: o texto 1 trata da ação do álcool 70 contra a Covid-19. Justifique essa ação levando em consideração a estrutura química dos álcoois. Então, em primeiro lugar, nós vamos definir aí que essa palavra álcool, ela vai se referir a toda uma classe aí que vai conter essa função desinfetante. Nestes tipos de álcoois, nós podemos destacar o álcool etílico e o álcool isopropílico também, que foi falado no começo do vídeo, né, no vídeo anterior. Ambos aí, né, vamos lembrar que eles podem ser encontrados também em diferentes concentrações. Existe, por exemplo, o álcool etílico a 46 graus INPM. Nós vamos ver que nessa concentração ele vai possuir mais da metade da sua composição em água. Aí, portanto, ele não será indicado para nenhuma ação desinfetante, apenas para limpeza, por exemplo, de superfícies. A concentração aí que vai ser recomendada para a utilização do álcool etílico nessa função desinfetante vai ser de concentração a 70 graus INPM. O que seria 70 graus INPM? Significa que eu tenho em massa, na composição desse álcool 70%, 30% em massa de água e 70% em massa de álcool etílico. Então, essa seria a composição do álcool 70. E essa composição, neste caso, para essa ação, é em INPM. Esse INPM quer dizer uma fração em massa. O INPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas.
Agora, em muitos álcoois é comum você encontrar em frascos de álcool essa classificação, GL. Ela refere-se a uma fração medida em volume. Então, é como se eu quisesse expressar nessa concentração, em Gay-Lussac, em GL, eu diria então que para um álcool cuja concentração é 70 graus GL, em 1 litro de álcool eu teria 700 ml de álcool e 300 ml de água. Lembrando aí, então, que um refere-se à porção, à fração em massa, e outro à fração em volume. E por que é importante que essa fração, essa porcentagem esteja a 70%? Porque nessa concentração aí, a água ela vai facilitar a entrada do álcool lá no vírus do coronavírus. Então, ela facilita de maneira geral, né, a entrada do álcool em micro-organismos, vai também diminuir o tempo de evaporação do álcool, porque o álcool possui uma pressão de vapor relativamente alta quando comparada a outros líquidos. Então, a água vai aí causar um efeito que diminua o tempo de evaporação e, portanto, vai garantir aí um maior tempo de contato com a nossa mão, com a superfície que a gente pretenda higienizar. De que maneira que acontece isso? O álcool, ele interage com as estruturas lipídicas e proteicas dos micro-organismos. Por quê? Porque ele causa tanto a remoção quanto a desnaturação dessas estruturas. Isso que nós vamos ver no próximo slide, que o coronavírus ele tem aí uma camada, né, lipoproteica, que é o que nós vamos abordar também. Nós vamos, então, salientar também, né, lembrar que um álcool aí que possuir uma concentração maior que 70% não vai ter muito efeito, porque ele vai evaporar muito rápido e não vai ter, por exemplo, um tempo de contato eficiente com o vírus. Você deve ter visto o vídeo anterior, se você não viu, vou deixar na descrição desse vídeo, onde nós explicamos a atuação, a ação de sabões e detergentes aí realizando mecanismos tensoativos e de remoção e de destruição desses micro-organismos. Nós vamos lembrar aí que, no caso do etanol, de acordo com a consideração da estrutura química dos álcoois, que o álcool etílico ele é um caso especial de composto orgânico no que diz respeito à solubilidade. Por quê? Porque ele é tanto solúvel em água, ele é infinitamente solúvel em água, e ele é infinitamente solúvel em água devido a essa capacidade aqui da extremidade OH, né, possuir polos, conter polos, então, portanto, ele é polar, e é por isso que ele dissolve-se em água muito bem. Mas também devido a essa extremidade aqui constituída de carbonos e hidrogênios, atribui ao álcool etílico, uma extremidade, uma parte apolar. E essa parte apolar, ela dissolve-se muito bem em materiais apolares. Tanto que o álcool é considerado, o álcool etílico, ele é considerado um bom solvente aí em processos onde você quer fazer a extração de óleos, utilizá-lo como solventes em tintas, vernizes. Isso tudo devido a essa extremidade apolar aqui do álcool, mais especificamente aqui do álcool etílico que nós estamos falando. E quanto à estrutura do coronavírus, né, nós vamos lembrar que o quê? Que em sua estrutura ele possui aí uma membrana de lipídios, junto com estruturas de proteínas, então, portanto, é o que nós dizemos de estrutura lipoproteica. Então, ele possui uma camada externa aí constituída, né, tanto de proteínas quanto de lipídios. E com relação a essa estrutura, o que nós destacamos é que o álcool ele tem tanta capacidade, então, de combinar com essa barreira lipídica, né, produzindo aí a sua remoção, e também na desnaturação dessas proteínas. Então, nós vamos dizer aí que o álcool ele consegue penetrar, destruindo aí todo o material contido dentro do vírus.
Se você quiser saber mais sobre esse assunto, o vídeo anterior do PET volume 2, nós abordamos outros aspectos também de eliminação do vírus, utilizando água e sabão. O link vai ficar aí na descrição. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha compreendido todo este conteúdo acerca de álcoois, enóis e fenóis. Até a semana 2.